E aí, turma, tudo certo? Aqui é o Prof. Thor de novo, e hoje eu trouxe alguns exercícios de geometria plana para a gente resolver. Esses exercícios são aqueles considerados de nível fácil. E por que é importante a gente saber quais são os exercícios de nível fácil? Porque a prova do Enem ela é corrigida de acordo com a TRI. A TRI dá um peso maior para as questões mais fáceis. Então é importante que quando a gente está fazendo a prova, a gente consiga identificar quais são as questões fáceis, porque elas vão valer mais pontos. Então são questões que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque a prova ela dá mais pontos se tu acerta as questões fáceis e erra as difíceis, do que se tu erra as fáceis e acerta as difíceis. Então vamos ver como é que a gente identifica que uma questão de geometria é de nível fácil. Essa aqui, por exemplo, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos ao mesmo tempo. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. E tem a figura ali. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e as suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Está ali na figura, né? Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, olha aqui, ó, vou marcar em vermelho, o ângulo BAC tem medida 170 graus. Quando a gente tem o ângulo escrito dessa maneira, o local onde está a letra, onde está o chapeuzinho, é onde está o nosso ângulo. Então, se o chapeuzinho está na letra A, quer dizer que o ângulo de 170 graus está aqui na letra A. Ok? Vou fechar o triângulo só para a gente conseguir visualizar melhor aqui o B e o C. Então eu tenho aqui AC, AB e BC, os lados do triângulo. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B, C, no momento em que o remador está nessa posição é retângulo escaleno, acutângulo escaleno, acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno ou obtusângulo isósceles. Aí a gente tem que lembrar da aula de geometria plana. O que são esses nomezinhos, né? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. O acutângulo tem todos os ângulos agudos, que são todos os ângulos menores do que 90 graus. E o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Então a gente já pode identificar que esse triângulo ele é obtusângulo, por causa do ângulo ali 170 graus. Ou seja, já posso tirar as letras A, B e C das minhas opções. O que eu tenho que saber agora? Se esse triângulo ele é escaleno ou isósceles. O triângulo escaleno tem três lados diferentes. O triângulo isósceles tem dois lados iguais. E tem o triângulo equilátero também, que não aparece na questão, mas é a outra classificação, que tem os três lados iguais. O que a gente tem que ver aqui? Ó? Os dois remos eles têm o mesmo tamanho. Então, esse lado aqui, o lado AB, é igual ao lado AC, medem a mesma coisa. Portanto, esse triângulo ele é obtusângulo isósceles, certo? Letra E de escola. Por que essa questão é de nível fácil? Porque ela só pede para tu identificar e classificar os triângulos. Ela não pede nada além disso, não pediu para calcular nada. Essas questões de geometria são sempre questões de nível fácil. Presta atenção nelas, são as questões que vão valer mais pontos entre as questões de geometria. Peguei um outro exemplo de uma questão que tem mais ou menos a mesma ideia. Diz aqui, pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo de três peças, sendo duas delas triângulos retângulos congruentes. Então, eu preciso de dois triângulos retângulos congruentes. O que significa congruente? Que tem o mesmo tamanho. Tem as mesmas medidas. E a terceira é um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Então, aqui a gente tem 5 mosaicos e eles precisam ter 2 triângulos retângulos congruentes e um terceiro triângulo isósceles. Além disso, na primeira linha que a gente tira, que o mosaico tem que ter o formato de triângulo retângulo. Vamos começar olhando para isso. Esse triângulo aqui do mosaico 1, ele é retângulo? Sim, porque esse ângulo aqui ó, é 90 graus. Beleza, passou no primeiro critério. Esse triângulo do mosaico 2, ele é retângulo?
Sim, ó, se a gente for olhar aqui, ó, 30, 30 e 30. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus. O mosaico 3, eu tenho um triângulo retângulo? Sim, também tem aqui um ângulo de 90 graus. Vamos ver o mosaico 4. Esse ângulo aqui, chega mais perto para ver, ele é 50 e esse é 25. Opa, não fechou 90. Esse ângulo aqui, 80. Esse ângulo aqui, 25. Então, o mosaico 4 não passou no primeiro critério, não é um triângulo retângulo. Mesma coisa para o mosaico 5. Ó. Esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui é 30 graus também, e esse ângulo é 30 mais 60 mais 30, 120. Portanto, esse triângulo aqui também não é a opção que a gente está procurando. Já podemos tirar a opção 5 e a opção 4. Agora vamos ver quantos desses que sobraram têm triângulos isósceles. Esse primeiro aqui, eu tenho dois triângulos retângulos, ok? E esse terceiro triângulo, aqui eu tenho 30 graus e 30 graus. Ele é isósceles. Por quê? Porque o triângulo isósceles, além de ter os dois lados iguais, ele tem que ter dois ângulos iguais também. Então, o mosaico 1 pode ser, ainda está na jogada. O mosaico 2 também, ó, tem um ângulo de 30, um ângulo de 30 aqui, tem um triângulo isósceles, continua na briga. Já o mosaico 3 não passa nesse critério, porque aqui os ângulos não são iguais. Ó. Eu tenho um ângulo de 44 e um ângulo de 46. Então, esse triângulo não é isósceles, posso tirar o triângulo 3. Agora eu preciso que duas das peças sejam triângulos retângulos congruentes. Eu estou entre o mosaico 1 e o mosaico 2. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, esse aqui pintado de cinza, tem um ângulo de 90 graus, esse aqui tem um ângulo de 90 graus também. Então, o triângulo branco e o triângulo cinza são triângulos retângulos. Eles são congruentes? São. Tem os mesmos ângulos e os mesmos catetos. Ó. Por que é o mosaico 2 e não o mosaico 1? Esse aqui também tem dois triângulos retângulos que têm os mesmos ângulos. Só que aqui no mosaico 1, esse lado é a hipotenusa do triângulo cinza, enquanto que no triângulo branco ele é o cateto. Lembra? Cateto são os lados, a hipotenusa é o lado maior, que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Por isso que não é o mosaico 1. A opção certa aqui é a letra B, mosaico 2. Mais uma questão que a gente só precisava identificar triângulos, questão de nível fácil da prova do Enem. Outro exemplo de questão que é de nível fácil é aquela que a gente não precisa resolver, não precisa calcular nenhuma área para resolver ela, não precisa calcular nenhuma medida também, são aquelas que envolvem só ângulos. Vamos ver essa questão aqui que eu peguei de exemplo. Tem um enunciado gigante, clássica questão do Enem, o que a gente faz? Olha direto para o comando da questão, olha para o último parágrafo ali, antes das opções, e às vezes só lendo esse parágrafo, lendo as opções e olhando para a figura, a gente já consegue resolver a questão. Questões que a gente consegue resolver assim também, geralmente são de nível fácil. O que diz isso aqui? Ó? Pergunta: a forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de 90 graus no sentido horário, 135 graus no sentido horário ou outros tantos graus ali no sentido anti-horário. Precisa saber, né, o que é o sentido horário e o que é o sentido anti-horário. Vamos dar uma olhada na figura. Ó. O quadro estava aqui, nessa posição, envolvido pelo A e B, e ele caiu. Caiu aqui um ângulo de 45 graus. Vou escrever maior aqui. Esse ângulo é 45 graus. Na posição original, o nosso quadro estava assim. Não ficou muito bem enquadrado, mas ele estava assim. Quanto que era esse ângulo aqui? Como o quadro é quadrado, ele era 90 graus. Então, para voltar o quadro para a posição original, eu preciso voltar ele ali. Quanto que é 45 mais 90? 135 graus. Nesse caso aqui, eu não precisava nem saber sentido horário ou anti-horário, porque eu já sei que para voltar ali vão ser 135 graus.
Letra B, 135 graus. Aqui é sentido horário, sempre tentei pensar no relógio, né? Eu tô aqui com o relógio, mas meu relógio é digital. Tentei pensar no relógio, ó, vou fazer um desenho aqui rapidão. Como é que vai estar lá nas horas, né? Aqui é 9, 10, 11, 12 lá em cima. Esse sentido é o sentido horário. O sentido anti-horário seria o contrário, que as horas vão decrescendo, né? 12, 11, 9. Então, eu preciso girar o quadro 135 graus no sentido horário. Essa questão caiu no ano de 2017. A próxima questão que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos a mesma ideia, só que um pouco mais difícil. Isso é comum no Enem, que a gente tenha questões parecidas com questões que caíram no ano anterior, só que um pouco mais difíceis. Vamos dar uma olhada nela então. Questão de 2018 essa aqui. Tem a rosa dos ventos. Vamos ler o comando primeiro. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? E olha as opções, são praticamente as mesmas. 75 graus no sentido horário, tantos graus no sentido anti-horário. Vamos ver o que a gente tem que fazer. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Ó, divide o círculo em partes iguais. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que do oeste para o norte, por exemplo, eu tenho 90 graus. Como aqui está dividido tudo igualmente, eu tenho que cada pedacinho desses aqui é 45 graus. 45, 45, vou marcar todos 45 aqui. Ok? Agora vamos ver o que aconteceu, como é que eu vou girar aqui dentro. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Então, está apontada inicialmente no sentido oeste. Vou fazer aqui em cima, tá? Para não ficar muito polido aqui em cima do desenho. Estava no sentido oeste, apontando para lá, no oeste. E o vermelho é a mudança zero, é onde começou. Beleza. O seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, a primeira mudança, então, 135 graus no sentido anti-horário. Vou andar sentido anti-horário, lembrando ali do relógio na primeira, é esse sentido aqui. Então, andei 135 graus no sentido anti-horário. Veio parar aqui, é exatamente no sudeste. Aqui. A segunda mudança é 60 graus no sentido horário. Então, eu vou voltar 60 graus para cá. Essa é a segunda mudança. E a terceira mudança é 45 graus de volta, ó, no sentido anti-horário. Então, agora eu vou andar mais 45 graus para cá. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível. Isso é só para eu fazer o curtinho, não fazer toda a volta. No sentido noroeste. O sentido noroeste está aqui, certo? Noroeste. Esse ângulo é, então, 45 graus. E a nossa câmera está apontada aqui, certo? Nos 45 graus que eu tinha parado. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar esse ângulo aqui, que eu ainda não sei quanto é, e andar mais 45. Quanto que eu preciso voltar? Eu andei 135 para lá e eu andei mais 45 para o lado de lá. Eu andei 60 no outro sentido, então eu vou tirar 60. Deu para entender por que eu estou tirando 60? Sem dúvida, pode deixar nos comentários. Esse resultado aqui, então, vai ser 120 graus. 120 graus. Então, esse ângulo aqui, do vermelho até o preto, esse ângulo aqui, é 120 graus. Então, para voltar tudo, eu preciso voltar 120 mais 45, sentido
horário, certo? Se eu pensar aqui que eu tenho relógio, eu vou fazer 5, 6, 7, 8, estou andando no sentido horário. Então são 165 graus no sentido horário. 165, né? Os 45, que é essa distância aqui, mais essa volta do caminho que a câmera fez. Então, 165 graus no sentido horário, letra E. Um exemplo de questão fácil que eu só preciso lidar com ângulos e com giros ali dentro. Beleza? Se você gostou do vídeo, quer saber mais como identificar as questões fáceis da prova do Enem, deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de conferir a aula de geometria plana. Eu também vou deixar agora no final do vídeo, já deve estar aparecendo na tela, o link para o vídeo da aula teórica de geometria plana e também resolvendo a prova de 2019, as questões de geometria plana, e as duas estão dentro de playlists que envolvem toda a prova do Enem. Tá bom, galera? Abraço e até a próxima!